A carta que Pero Vaz de Caminha enviou para o rei Dom Manuel I de Portugal, avisando do achamento do Brasil, terminou dizendo: "Deste porto seguro, de vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha." O nome que o Brasil recebeu na época foi Ilha de Vera Cruz. Percebendo que o Brasil não era exatamente uma ilha, o nome oficial do Brasil passou a ser Terra de Santa Cruz. Só que o que pegou mesmo foi o apelido de Brasil. Sobre as mudanças de nome da colônia, Frei Vicente do Salvador, no século XVII, no seu livro História do Brasil, escreveu, abre aspas, "Como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha nos desta terra, trabalhou para que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha, com que tingem panos, que o daquele divino pau, que deu tinta e virtude a todos os sacramentos da igreja." Fecha aspas. Então reclamava Frei Vicente do Salvador que ao invés do Brasil continuar se chamando Terra de Santa Cruz, o demônio quis que ao invés de continuarmos usando o nome do pau sagrado da cruz, passássemos a usar como nome do local o nome de um pau de cor abrasada, o pau-brasil. O tema do podcast de hoje. Encantos do conto. Olá, meu nome é Maurício Licestrida e hoje eu vou falar sobre o pau-brasil. Sobre ele, diga-se de passagem, Américo Vespúcio, navegante, enviado para cá pelo rei Dom Manuel I, escreveu o seguinte para o rei, abre aspas, "Nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil." Fecha aspas. É possível inclusive perceber essa visão de que a única grande riqueza que existia no Brasil era o pau-brasil em um mapa da segunda década do século XVI que eu coloquei para ilustrar esse podcast. E por isso mesmo, o rei de Portugal, muito mais interessado nas Índias do que no Brasil, muito mais interessado em especiarias do que em pau-brasil, não deu lá grande trela para o Brasil. Não é à toa que as primeiras décadas da história do Brasil colonial é chamada de período pré-colonial, exatamente porque Portugal nem se preocupa em colonizar de verdade o Brasil, porque Portugal estava muito mais interessado nas Índias do que no Brasil. Só que nesse momento, no início da Idade Moderna, a organização econômica europeia era mercantilista. E entre as características do mercantilismo está a ideia de monopólios. E a princípio, o rei Dom Manuel I cedeu o monopólio de exploração do pau-brasil para um homem chamado Fernão de Noronha, que é exatamente a pessoa que vai dar o nome para a famosa ilha de Fernando de Noronha. Sim, o nome dele foi mudando com o passar dos séculos. Só que apesar do monopólio, obviamente além de Fernão de Noronha, tiveram um ou outro traficante, além de ingleses, espanhóis e principalmente franceses que também vinham aqui pegar o pau-brasil. Para falar a verdade, não eram exatamente os europeus que pegavam o pau-brasil. Quem pegava o pau-brasil eram os povos originários aqui do Brasil. Eram aquelas pessoas que os europeus chamavam de índios. E os índios, a princípio, trocavam toras de pau-brasil por bugigangas, como espelhinhos, vidrinhos, pedaços de pano, chapéus. Lembrando que isso eram bugigangas para os europeus, mas para os indígenas eram coisas diferentes, eram coisas novas. E quando essas coisas deixaram de ser novas, os indígenas não aceitavam mais trocar pau-brasil por espelhinhos. Os indígenas começaram a querer trocar o pau-brasil por tesouras, por anzóis, por facas e principalmente por machados de ferro. Machados de ferro que inclusive ajudavam muito na exploração do pau-brasil. Quando os indígenas cortavam o pau-brasil com os seus antigos machados de pedra, cortar uma árvore de pau-brasil era algo que demorava cerca de 3 horas. Com um machado de ferro,
era possível cortar o pau-brasil, uma árvore de pau-brasil, em menos de 20 minutos. Portugueses e franceses levavam, em média, cerca de 8.000 toneladas de madeira por ano para a Europa. E essa madeira, o pau-brasil, como disse o próprio Frei Vicente do Salvador, era utilizada para tingir tecido. O pau-brasil que era levado para Portugal era reembarcado para Amsterdã e lá em Amsterdã ele era transformado em pó e aí revendido para a França ou principalmente para a Itália. Quem raspava o pau-brasil para transformar a madeira em um pó grosso que permitia tingir tecido eram prisioneiros holandeses e normalmente assim uns 2 prisioneiros trabalhando o dia todo conseguiam fazer mais ou menos uns 27 quilos de pó. Além, é claro, que o pau-brasil podia ser utilizado como madeira mesmo. Não é à toa que os indígenas utilizavam o pau-brasil para fazer arcos. E hoje em dia, mesmo sendo proibido, existe ainda tráfico de pau-brasil porque os violinistas dizem que arco feito de madeira de pau-brasil é muito bom. Eu não posso falar nada sobre o assunto porque eu não entendo coisa alguma de violino. Pois bem, essa extração predatória de pau-brasil fez com que aquela madeira que era encontrada do litoral do Nordeste até o Rio de Janeiro se tornasse cada vez mais rara. Tanto que no meio do século XVI, para encontrar pau-brasil, era necessário andar mais de 20 quilômetros depois da costa. E com o pau-brasil cada vez mais raro, mais difícil de ser obtido, e com os franceses ainda traficando pelo litoral, Portugal teve que encontrar outras formas de explorar o Brasil e, para garantir o território, de colonizar a terra. Mas isso é assunto para outro momento. E para terminar, só para mostrar por que o rei de Portugal não se interessou tanto pelo Brasil, que teoricamente só tinha pau-brasil, e se interessou muito mais pelas Índias, das 3 embarcações que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em 1500, ele voltou das Índias com apenas 3 embarcações. Só que essas embarcações estavam cheias de noz moscada, almíscar, sândalo, açafrão, ambar, seda e tinha até alguns diamantes, pérolas e rubis. E apesar de 9 navios terem afundado, com o valor das mercadorias, se ganhou 2 vezes mais do que se gastou com a expedição. Mas, já que o tema do podcast foi pau-brasil, comparando com o pau-brasil, um quintal de pau-brasil, vendido em Lisboa no início do século XVI, 60 quilos de pau-brasil valiam mais ou menos 2,5 ducados. Já 60 quilos de pimenta, uma das especiarias, podia ser comercializada em Portugal, no mesmo início do século XVI, por cerca de 30 ducados. Uma bela diferença, né?